Olá amigos! Aqui está o resumo do capítulo 9 de Esref e Ruia. No final do capítulo anterior, vimos Esref e Nissan sendo perseguidos por um grupo de homens perigosos, os temidos irmãos Tal, que estavam determinados a matar Esref, obedecendo ordens diretas de Kadir. Eles conseguem escapar do bloqueio dos criminosos armados e seguem em frente sem ferimentos, pelo menos por enquanto. Mas a sorte não dura muito, o carro em que estão fica sem gasolina. Com isso, são obrigados a parar numa estrada isolada no meio de uma floresta fechada. Assim que o veículo para, os inimigos se aproximam rapidamente, abrindo fogo. Esref, agindo rápido, manda Nissan correr para o meio do mato enquanto ele tenta protegê-la. Logo em seguida, Esref também deixa o carro e parte em direção à floresta, tentando alcançar Nissan. Eles correm juntos entre as árvores, fazendo de tudo para despistar os homens que os perseguem. Em determinado momento, se escondem no meio dos arbustos, tentando permanecer em silêncio absoluto. De lá, conseguem ouvir um dos bandidos conversando ao telefone com alguém que, apesar de não ser nomeado, Esref reconhece como sendo Kadir. Na conversa, o homem tranquiliza o chefe, dizendo que está tudo sob controle e que a moça está a salvo. Isso levanta uma questão intrigante: por que eles simplesmente não usam o celular para pedir socorro? Acontece que eles haviam deixado os celulares dentro do carro, o que significa que agora estão completamente sem comunicação com o mundo exterior. Enquanto isso, a cena muda para Sidan, que está claramente perdendo o controle. Ela mantém Atif, seu parceiro que sabe de todos os seus segredos, preso à força. Atif havia se rebelado contra ela e, em cenas anteriores, vimos Sidan agredi-lo violentamente. Agora, Atif está amarrado, cheio de raiva, gritando que vai contar tudo para Serdar e garantir que Sidan acabe na cadeia. Em seguida, voltamos a acompanhar Esref e Nissan, que encontram um lugar afastado onde tentam se esconder. Quando Nissan pergunta onde estão, Esref revela que foi mandado para lá aos 15 anos, era uma espécie de reformatório ou, como diz a placa, uma prisão para menores. Foi ali que ele foi trancado depois de atacar um homem, tudo por causa da Ruia, que na verdade era Nissan. Ao entrarem no local, Esref explica que não tem outra opção a não ser passar a noite ali, já que não possuem telefone para pedir socorro e precisam de um abrigo seguro. Ele diz ainda que seus inimigos parecem nunca acabar. Nissan, bastante nervosa com tudo, pergunta por que sempre o atacam quando ele está ao lado dela. Esref responde com uma observação sugestiva: talvez seja porque estão ficando próximos demais, insinuando que a convivência entre eles tem se tornado intensa. Apesar de estar frustrada com toda a situação em que mais uma vez se encontra, Nissan demonstra preocupação com Esref. Ela pergunta o que fariam caso os inimigos descobrissem o esconderijo. Ele responde, com firmeza, que tentaria distraí-los para que ela pudesse fugir, e se ele acabasse morto no processo, ainda assim teria conseguido o que queria, protegê-la. Nissan, ao ouvir isso, fica em silêncio e o encara com um olhar pensativo e cheio de emoção. Enquanto isso, o comissário Serdar começa a demonstrar uma desconfiança cada vez mais evidente em relação a Sidan. Isso se deve ao fato de que ele teve acesso às gravações de segurança que mostram Sidan nas proximidades da casa de Sevair, o jovem que morreu junto com Afra. Esse detalhe levanta um alerta para Serdar, que decide agir de forma discreta. Ele pede a um colega que investigue os registros telefônicos de Sidan referentes àquele dia específico, mas com o máximo de sigilo, para que ninguém desconfie que está sendo vigiado. Ao mesmo tempo, voltamos para a trama de Esref e Nissan. Agora, curiosa com o passado sombrio de Esref, Nissan questiona como ele foi parar naquele lugar por 3 anos e como alguém tão jovem teria coragem de tirar a vida de outro aos 15 anos de idade. Esref, com um olhar sério, explica que, para ele, existiam pessoas que simplesmente não mereciam continuar vivas. Ele lembra com clareza da imagem de Ruia naquele momento decisivo e diz que, mesmo depois de tudo, nunca se arrependeu do que fez. Nem por um dia sequer. Ao entrarem no quarto onde Esref ficou preso durante a juventude, Nissan continua fazendo perguntas. Ele se abre com sinceridade, contando que ali os dias se misturavam, que chegou a esquecer completamente do mundo lá fora. Foi um período tão duro que ele até perdeu a capacidade de sentir saudade, e quando voltou a sentir falta de algo, foi da própria saudade,
o que o deixou ainda mais confuso emocionalmente. Um verdadeiro labirinto de sentimentos. Curiosa, Nissan pergunta qual era a cama dele. Ao ver o beliche antiga, percebe que ainda está lá a gravação que Esref fez na madeira, o nome de Rui acima da cama. Nesse instante, a emoção toma conta de Esref ao mencionar o nome dela. Já Nissan, ao perceber a importância que aquela pessoa teve para ele, não consegue esconder o incômodo, seu semblante muda, demonstrando uma pontinha de ciúmes. Com um tom triste, ela pergunta quem era Ruia. Esref responde com firmeza e sem rodeios, ela foi o único amor da vida dele. Ai, que situação delicada. Dá até vontade de entrar na cena e contar para Nissan que, no fundo, é dela que ele está falando agora. Enquanto conversam em meio ao clima tenso do esconderijo, de repente um dos homens inimigos entra no local e acaba encontrando os dois. Esref é obrigado a enfrentá-lo com violência, lutando corpo a corpo até derrubá-lo. Nissan, ao presenciar a cena brutal, fica em estado de choque. Ela o encara com indignação e dispara. Às vezes ele parecia um homem doce e inofensivo, mas em outras, agia como um verdadeiro lunático. Furiosa, pergunta por que ele era assim, tão extremo e imprevisível. Esref, sentindo o peso da acusação, pergunta se ela voltou a odiá-lo. Nissan, ainda tomada pela raiva, responde que sim, que o odiava com frequência, exceto nos raros momentos em que ele a surpreendia de forma inesperada. Enquanto isso, os aliados de Esref, já desconfiados do sumiço prolongado, começam a estranhar a ausência de contato e iniciam uma busca por ele. Mais tarde, quando a noite cai e o ambiente fica mais calmo, Nissan volta ao assunto de Ruia. Ela quer entender melhor a história e pergunta se Esref algum dia tentou encontrá-la. Ele responde que, na verdade, ela não se chamava Ruia. Foi ele quem deu esse nome à garota, e jamais soube seu nome verdadeiro. Nissan fica boquiaberta com a revelação. Esref se apaixonou profundamente por uma pessoa com quem nunca sequer trocou uma palavra e, ainda assim, foi preso por causa dela. Ele não entra em detalhes sobre o motivo, o que poderia ter esclarecido muita coisa. Tudo o que se sabe é que ele mandou cartas do reformatório, mas nunca teve resposta pois Nissan, sem saber de nada, havia se mudado com a irmã logo após o ocorrido. Quando Esref finalmente foi libertado, procurou por todos os lugares, mas não encontrou vestígios dela. Nissan, cada vez mais intrigada, pergunta o que ele faria se a reencontrasse após tantos anos. Esref responde com simplicidade, talvez ela apenas sorrisse para ele ou dissesse obrigada. Nissan tenta fazê-lo enxergar a situação com mais lógica, dizendo que o que ele sente não é amor, mas uma obsessão, ele se apegou a uma busca, mas não conhece a pessoa real. Mesmo assim, Esref mantém sua posição e diz, com convicção, que estava apaixonado por Ruia. E se Nissan não entendia o que era amar de verdade, ele não podia fazer nada a respeito. Nesse instante, o narrador entra em cena para revelar o que todos estavam percebendo. Naquele momento, Nissan se deu conta de que estava com ciúmes. Ciúmes de uma garota que talvez nem existisse do jeito que Esref imaginava. E se pegou pensando como seria ser amada com tanta intensidade. O narrador também nos adianta que, 3 anos mais tarde, Esref confidenciaria aquela noite a ele. Contou que jamais havia falado com ninguém sobre Ruia daquela forma. E quando descobriu que Nissan era, na verdade, a tal Ruia, ele sorriu e disse, relembrando aquela noite, que era como se tivesse sonhado dentro de um sonho, um belo jogo de palavras, já que Ruia significa exatamente isso, sonho. Depois daquela conversa intensa, já no silêncio escuro do quarto, Nissan acaba pegando no sono. Mas a calmaria dura pouco. Subitamente, os inimigos os encontram. Esref acorda Nissan às pressas e, com urgência, pede que ela se tranque em um dos cômodos, prometendo que voltaria para buscá-la. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Kadir entra em contato com Gurdal e revela que ouviu boatos vindos de um amigo. Os temidos irmãos estariam atrás de Esref. Gurdal, que já estava em busca dele, acaba achando o carro de Esref escondido na mata. Ao ouvir tiros vindos da direção da floresta, ele e sua equipe correm até o local e entram em ação para ajudar. Um dos homens, um dos irmãos Tal, consegue fugir. Com a chegada de Gurdal,
Esref respira aliviado e imediatamente corre até o esconderijo para resgatar Nissan. Ao abrir a porta, assustada, ela não diz uma palavra, apenas se joga em seus braços, aliviada por vê-lo bem. Mais tarde, com todos seguros, Gurdal liga para avisar que encontraram Esref e Nissan vivos. Kadir, tentando manter o disfarce de preocupação, liga para Esref e promete ajudá-lo a descobrir quem mandou os irmãos para matá-lo. No entanto, comete um deslize, pergunta se Nissan está bem. A pergunta deixa Esref desconfiado afinal, como Kadir sabia que Nissan estava com ele? Após desligar, Esref questiona Gurdal se, em algum momento, mencionou a presença de Nissan durante as conversas. Por sorte de Kadir, Gurdal diz que não lembra exatamente o que disse, alegando confusão em meio ao caos. Na manhã seguinte, irritada, Nissan vai confrontar Sidan, exigindo explicações. Durante o café da manhã, sem perceber a gravidade do que dizia, Gurdal acaba expondo parte do plano de Kadir. Sugere que, talvez, ele tenha mandado matar Esref. Ao perceber que ele sobreviveu, tentou se redimir passando a localização dos irmãos. Apesar disso, Esref reluta em acreditar, pois ainda o vê como um irmão de longa data e tem dificuldade de aceitar que ele chegaria tão longe. Voltando para Nissan, ela confronta Sidan, perguntando se ela sabia sobre a obsessão de Esref por Ruia. Nissan afirma que, com esse sentimento tão forte, seria impossível para Esref amar outra pessoa, ele parecia não enxergar mais ninguém além dela. Enquanto estão conversando, Sidan se retira para atender uma ligação em outro cômodo, e Nissan ouve batidas vindas de um local trancado. Ao investigar, encontra Atif preso, que súplica por ajuda. Ele conta que Sidan está fora de si e pede que Nissan o salve quando ela não estiver por perto. Em troca, promete ajudá-la, e também a irmã dela a sair daquela confusão. Em seguida, vemos Esref convidando Kadir para um almoço após uma reunião com o pai Yaqub. O objetivo, claramente, é tentar pegar Kadir em contradição e descobrir se ele está escondendo algo, pois Esref já não confia mais totalmente nele. Enquanto seus aliados continuam tentando localizar o irmão que fugiu, conhecido como Neyati, Nissan se encontra novamente com Sidan e exige provas concretas de que ela é informante da polícia. Sidan diz que só entregará os documentos se Nissan também apresentar evidências. Percebendo o cerco se fechando, Nissan aponta que Sidan está cada vez mais acuada, e insinua que Esref tem um papel maior na vida dela do que ela admite. Sidan, como sempre, foge do assunto e tenta inverter o jogo, dizendo que Esref estava encantado por Nissan e que talvez já não fosse só Ruia a habitar seu coração. O curioso é que Sidan fala com tanta certeza porque sabe de um segredo que Nissan ainda está digerindo: ela e Ruia são a mesma pessoa. Em uma jogada final para provocar uma reação, Sidan envia para Esref uma foto de Kadir ao lado de Nissan. A intenção é clara: tocar o coração de Esref e fazê-lo correr até ela porque, segundo Sidan, ele jamais ficaria indiferente ao ver algo assim. Na mesma hora, Esref o confronta. Mostra a foto e exige uma explicação. Kadir tenta se justificar dizendo que foi Nissan quem o chamou, que o encontro não foi planejado por ele. Sem pensar duas vezes, tomado pelo ciúme, Esref corre até a casa de Nissan e começa a gritar por ela do lado de fora. Quando a porta se abre, ela tenta impedi-lo de entrar, mas ele força a entrada, tomado pela raiva e pela insegurança. Lá dentro, mostra a imagem como se fosse uma prova de traição. Nissan, fria, diz que não deve satisfações a ele. Esref insiste, e ela o desafia, perguntando com que direito ele exige explicações. Durante a conversa, Esref menciona que Kadir disse que ela perguntou sobre os órfãos, mas Nissan esclarece que o procurava por Esref, acreditando que Kadir saberia mais sobre ele. Confuso e vulnerável, Esref pergunta por que ela não falou com ele diretamente. Nissan responde sem hesitar: você não teria dito nada. Essa resposta desarma Esref, que começa a perceber uma possível reciprocidade nos sentimentos. Mas Nissan corta a tensão, dizendo que no mundo de Esref só existia espaço para Ruia, e que enquanto ele vivia num conto de fadas, ela enfrentava problemas reais. Com o coração partido, Esref vai embora em silêncio. Enquanto isso, Kadir entra em desespero. Percebe que Esref está se aproximando perigosamente da verdade. Em uma atitude desesperada,
ele decide queimar a oficina do artesão que criou seu terço, eliminando qualquer chance de ligação entre ele e a tentativa de assassinato. Sua ideia é simples, sem o mestre, sem provas. Em paralelo, Nissan elabora um plano com sua irmã. Elas armam uma distração para fazer Sidan sair de casa, permitindo que Nissan entre e resgate Atif, que está sendo mantido em cativeiro. O plano funciona. Elas conseguem libertá-lo, mas a fuga não dura muito. Sidan percebe o que está acontecendo, os persegue e intercepta o carro no meio da estrada. Furiosa, ela agride Atif, deixando Nissan paralisada, sem saber como reagir. Ao mesmo tempo, Kadir localiza Neyati, o único sobrevivente entre os irmãos. Pouco antes de Esref chegar ao local, Kadir mata Neyati para garantir que ele nunca falhe. O que Kadir não esperava era que Esref estivesse por perto e, ao olhar pela janela do quarto, visse Kadir deixando o local. Esref finalmente entende, o traidor era Kadir. Como narra Omer, Esref fica dilacerado. Por um lado, tinha prometido a pai Yakub que protegeria Kadir como um irmão. Por outro, agora sabia que ele era o inimigo que procurava. E diante dessa traição, o perdão se tornava impossível. Em seguida, com a situação saindo do controle, Nissan pega a arma que Atif havia derrubado no chão e a aponta diretamente para Sidan, exigindo que ela o deixe em paz. A tensão no ar é absoluta. Mas Nissan vai além, tira o celular do bolso, liga para Esref, com a voz firme, diz que precisava dele, perguntando se ele podia ir até ela. Do outro lado da linha, Esref fica em choque. Já Sidan, ao ouvir a ligação, não consegue acreditar no que está acontecendo, a força e coragem de Nissan a deixam perplexa. E assim, com Nissan armada, encarando sua inimiga, e com Esref do outro lado do telefone ouvindo tudo. E assim termina mais um capítulo eletrizante, com Esref prestes a descobrir a verdade e Nissan encarando seus próprios riscos. Mas será que ela vai confiar nele a tempo? E o que Esref fará agora que sabe quem é o verdadeiro traidor? As respostas estão se aproximando, e o jogo está prestes a mudar completamente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos. Até o próximo vídeo.